Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que vai poder nos acompanhar. Eu sou Langaba Antônio, vosso humilde servo. Queremos hoje partilhar uma palavra de Deus, como é sabido, Sabadão Evangélico. Sabadão Evangélico é o programa que tem passado todos os sábados para poder resumir tudo quanto que nós falamos ao longo da semana. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar todos aqueles que nos acompanham. Estamos no Ar o Livre, como podem notar, a nossa traje, os carros a circular. É assim que nós vamos evangelizar o mundo, porque a palavra de Deus nos diz: idem em todos os confins da terra, evangelizar a boa nova. Nós optamos nesse tempo quente de estar fora para levar a nossa maneira de pregar, o nosso evangelho porta a porta. Deus Todo-Poderoso possa abençoar todos aqueles que nos acompanham. O tema em abordagem hoje será o chamado de Deus. Repita comigo nos comentários: o chamado de Deus. Podes receber chamada do seu pai, podes receber chamada da sua mãe, podes receber chamada dos teus tios, pode receber chamada de qualquer pessoa, mas o mais importante é o chamado de Deus, que é o mais importante que nós levamos para enfatizar a palavra de Deus. O meu muito obrigado ao reverendo Guilherme Tagumbi, o meu muito obrigado ao reverendo Cadissa Diboco, reverendo Henrique Antônio, reverendo Daniel Mabiala, reverendo Merlin Futi, reverendo Filomeno, reverendo Elsa Malonda, pastor Sol Antônio, a todos os homens de Deus da comunidade cristã dos abençoados em Angola, Missão Mundial de Evangelização. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Aqui fala convosco Langaba Antônio, ministro da palavra, pela graça de Deus. No meu programa do Evangelho, no meu programa Sabadão Evangélico dos Abençoados. Que Deus abençoe. Queremos partilhar algo muito importante rapidamente, que tem a ver com o chamado. Eu falava nas minhas palavras introdutórias: podes receber chamada do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, do seu irmão, dos seus amigos. É diferente do chamado de Deus. De antemão, gostaria aqui de explicar o que significa o chamado de Deus. O chamado de Deus é um plano que Ele tem para cada pessoa, que Ele nos convida a seguir. O chamado de Deus é um plano para cada pessoa, que Ele nos convida a seguir. Portanto, há um chamado de Deus que é universal e há chamado individual. Nós temos chamado universal e temos chamado individuais. Todos precisamente devemos entender chamados que Deus tem para com a nossa vida, para com os nossos ministérios, para com a profissão que cada um poderá exercer, para o dom que cada um poderá ter. Um chamado é uma vocação. Cada um de nós tem uma vocação. Cada um de nós tem potencial. Cada um tem potencial, cada um tem vocação.
Portanto, o chamado é uma vocação. O chamado é uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossa vida. Simplesmente queria aqui dizer que o chamado é uma vocação. Eu que vos falo, tenho a vocação de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que vos falo, tenho a vocação de aconselhamento. Eu que vos falo, tenho a vocação de levar o Evangelho do nosso e do vosso Senhor Jesus Cristo porta a porta. Essa é a vocação, esse é o chamado que eu tenho para com Deus. Agora, vou explicar o chamado de Deus para todos. Todos temos o chamado de Deus. Todos temos o chamado de Deus. Todos somos chamados a adorar a Deus. Nós todos, independentemente da sua religião, independentemente da sua raça, independentemente do seu país de origem, todos temos uma vocação. Todos somos chamados a adorar a Deus. Eu não sei que Deus que tu vas adorar, mas todos fomos chamados para adorar Deus, Criador do céu e da terra. Enquanto que estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. Nós, como povo criado pela semelhança de Deus, enquanto que estivermos fora, então não seremos completos. Nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Irmão, tenha relacionamento com Deus. Já tiveste relacionamento com os homens? Já tiveste relacionamento com a ciência? Já tiveste relacionamento no mundo? Mas tenha relacionamento com Deus. Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Somente quando entendemos ou quando atendemos ao chamado de Deus e nós voltamos para Ele, arrependemos-nos do nosso pecado, encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Quando nós nos arrependermos de nossos pecados, encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida diante do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro do Efésio, o Efésio capítulo 1, no seu versículo 18 a 19, eu vou ler para fazer o assentamento da palavra, para dar a essência do que quero aqui abordar convosco. O Efésio capítulo 1, no seu versículo 18 a 19. A palavra de Deus nos diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual eles chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Era incomparável grandeza do seu poder para conosco, pois que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Estas afirmações que Paulo leva aos Efésios nos leva a compreender que todos temos chamado de Deus. Agora, independentemente na área onde você está a exercer o chamado de Deus. Portanto, no Mateus capítulo 22, no seu versículo de número 14, também tem as afirmações do Evangelho de Mateus. Nos diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Agora, eu volto a explicar. O chamado de Deus para seu povo, o chamado de Deus para seus ministros, o chamado de Deus para o mundo, o chamado de Deus para a igreja
devemos entender, muitos são chamados. Muitos. Chamaram muitos, mas poucos escolhidos. É por isso que você vai notar, o chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam. O chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam. Ali onde está o problema. Mateus 22:14 nos leva nessa afirmação. Ele quer nos afirmar que o chamado de Deus é para todos, mas nem todos aceitam. Amado, que Deus abençoe. Por favor, partilha, porque tem alguém que tem chamado de Deus, mas eles não querem aceitar por razões alheias à nossa vontade. Mateus 22:14, ele disse muito bem, todos são chamados, né? Mas são poucos escolhidos. Vou repetir, ele disse, muitos são chamados, muitos, é plural, muitos, vários são chamados, mas poucos escolhidos. É chamado, será que está no grupo de muitos chamados? Não estás no grupo dos escolhidos de Deus? Eu me encontro no grupo dos escolhidos de Deus. Devo levar o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu que dará a referência do que poderei fazer no mundo onde estou inserido. Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Muito obrigado por partilhar. Por favor, faça-nos o favor. Vai no nosso canal do YouTube, Langaba Antônio, tem uma bandeira de Angola. Subscreve-te, comente, partilha e vai curtir. Diz-nos, está nos acompanhar a partir de onde, e Deus Todo-Poderoso não faltará abençoar a sua vida. Eu quero aqui também aproveitar, lançar um convite especial para ti. Amanhã, domingo, a partir das 13 horas em ponto até as 15 horas em ponto, estaremos localizados no número 40 Main Street, unidade 240, Bideford, zip code 04005. Estamos na cidade do Bideford e ali onde estamos a evangelizar o povo. Este ano, 2023, estamos no Bideford. O chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam. Escuta aqui, o chamado de Deus também tem um lado prático. Amado, servos de Deus, servas de Deus, levitas, cooperadores, obreiros, o chamado de Deus também tem um lado prático. Quem é salvo é chamado. Esse é o lado prático. O lado prático do chamado de Deus, quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer boas obras. Se você é salvo é chamado a obedecer a Deus, a praticar as boas obras. Pratica as boas obras para com seu próximo, pratica boas obras para a sua comunidade, pratica boas obras no trabalho, pratica boas obras no lar, pratica boas obras na sua vizinhança. Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Aleluia. Que Deus da glória possa transferir a alegria, o sentimento, o empenho da palavra de Deus na vida de cada um de nós. Aleluia. Que Deus abençoe. O chamado de Deus, no seu lado prático, é nos salvar. Depois de ser salvo, vamos servir a Deus. Essa é a nossa vocação. Ser chamado por Deus, seremos salvos e vamos servir a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus, como diz o livro do Efésios, capítulo 4, no seu versículo 1 a 4. Quando nós aproximamos a Deus, aprofundamos nosso relacionamento com Ele. Obedecendo os seus mandamentos, encontramos a paz significativa, o que nós procuramos. Quando nós recebemos o chamado de Deus, somos salvos, praticamos as boas obras,
e a paz significativamente que procuramos cria estabilidade nas nossas vidas. A paz não é contrair um crédito avultado. A paz não é encontrar oportunidade de emprego. A paz não é casar. A paz não é viver uma vida luxuosa. Mas a paz é ter Deus na sua vida, é ter Deus na sua família, é ter Deus no seu país, é ter Deus à sua volta. E assim nós teremos a paz significativamente que nós procuramos. Agora, vamos falar o chamado individual. Situação problemática da nossa abordagem de hoje, o chamado de Deus. Significa l'appel de Dieu. O chamado de Deus, em francês, l'appel de Dieu. Nós temos o chamado individual. Nous avons l'appel individuel. O chamado individual. Dentro do chamado individual, além do grande chamado para amar e obedecer a Deus, o grande chamado que nós todos temos, amar e obedecer a Deus. Algumas pessoas também recebem um chamado mais específico. Na vida cristã, na vida da palavra, algumas pessoas recebem chamado mais específico. Esse chamado pode ser para fazer determinado trabalho. Você pode receber chamado específico para fazer determinado trabalho. Este determinado trabalho pode servir a Deus no protocolo, pode servir a Deus na interpretação, pode servir a Deus na moderação, pode servir a Deus na intercessão, pode servir a Deus ser um parceiro, pode servir a Deus ser um patrocinador, pode servir a Deus no aconselhamento, pode servir a Deus na administrativa, pode servir a Deus juridicamente. Está bem explícito. Esse é chamado mais específico que nós temos. Nem todo mundo que vem na igreja deve ser pregador da palavra. Apesar que nós podemos evangelizar. O evangelização é para todos, sem exceções de ninguém. Evangelização para todos, sem exceções de ninguém. Nós evangelizamos aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Evangelizamos aquelas pessoas que ainda não recebeu Jesus como Senhor e seu Salvador. São esses que nós evangelizamos. Agora, das pessoas que rezam na mesma igreja conosco, nós não evangelizamos. Nós recordamos, relembramos que aparece amanhã na igreja, aparece nos cultos, aparece nos programas, aparece no louvor, aparece na adoração. Ali é uma recordação. Quando vamos para evangelizar, é para evangelizar aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Abençoe o reverendo Guilherme Itacumbi, o meu representante legal da comunidade cristã dos abençoados. Nós estamos na América com Evangelical Blessed Church. Que Deus abençoe vocês. Chamado específico, nós vamos encontrar no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 2. É chamado específico. Você pode ser chamado só para fazer configurações de mesa de mistura na igreja, fazer filmagem na igreja. Esse pode receber chamado específico. Tocar a bateria, violas, estar ali, dar o seu máximo para que o culto possa acontecer. O culto é um serviço. Para que o culto possa acontecer, é preciso que todos nós arregaçamos as mãos, trabalhamos mão a mão, e assim que o culto vai acontecer. O culto não acontece apenas no pastor que estiver no púlpito. Para que o culto possa acontecer, a intercessão faz parte do êxito do culto. O moderador faz parte do êxito do culto. O protocolo faz parte do êxito do culto. O administrador faz parte do êxito do culto.
monitores fazem parte do êxito do culto, coristas fazem parte do êxito do culto, instrumentistas fazem parte do êxito do culto, os que fazem embelezamento e a limpeza fazem parte do êxito do culto. Então, todos formamos a equipe, essa equipe deve trabalhar para o êxito do culto. Deus tem um plano para cada vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo quando não recebemos um chamado único, claro, sabemos que Deus está no controle e está nos guiando. Agora, quando procuramos seguir o chamado universal de Deus, buscamos sua vontade, Ele guia a nossa vida. Temos o chamado individual e temos o chamado universal. Eu vou citar algumas características que fará a pessoa entender realmente que ele tem chamado de Deus. O que é chamado de Deus? Chamado que vem de Deus. Eu disse aqui no início, existe chamada que vem nos homens, existe chamada que vem de Deus. Agora, chamado que vem de Deus, quando é que nós percebemos que essa chamada vem de Deus? Nem todo chamado vem de Deus. As tentações nos chamam para o pecado. Nem todo chamado vem de Deus. Tem vários chamados. Tentações também nos chamam no pecado. Por isso, precisamos aprender a distinguir entre chamado de Deus e chamado do nosso desejo errado. Nós devemos distinguir o chamado de Deus e o chamado dos nossos desejos errados, que nos leva no pecado. O chamado de Deus traz a paz no coração. Quando você recebe chamado de Deus, traz a paz no coração. Mas chamado errado traz o problema de consciência. Esses chamados podem parecer bons do início, mas qualquer coisa não dá paz. O chamado de Deus é sempre melhor. O chamado de Deus é sempre melhor. Agora, muitos, nesse século de velocidade, neste século da inteligência artificial, nós temos a internet, mas não conseguimos veicular o Evangelho, veicular a palavra de Deus, fazer chegar além fronteira. Você sabia, nos tempos remotos, no passado, não havia internet, não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia TikTok, não havia Instagram, não havia rádio, nem televisão, mas os discípulos levaram o Evangelho até nós. Vamos refletir juntos, levamos uma reflexão profunda. Nessa abordagem, devemos levar uma reflexão profunda que nos leva a revelar coisas na essência da palavra de Deus. Claro que hoje é estupendo perceber isso. Agora, nós temos todas essas ferramentas. Se Paulo estiver que voltar para perguntar a cada um o que nós fizemos de todas essas ferramentas que temos a internet, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, temos várias ferramentas das plataformas digitais que usamos no nosso dia a dia, mas não conseguimos partilhar a palavra de Deus. Só limitamos nas meninices, limitamos nas coisas banais, limitamos nas coisas menos importantes, nas coisas que menosprezam a essência e a veracidade da palavra de Deus. A situação problemática da nossa abordagem hoje, a situação problemática da palavra de Deus que nós queremos aqui abordar convosco, o chamado de Deus.
Agora, nós vamos rapidamente para depois resumir tudo quanto temos aqui para convosco, para dar uma abordagem tão clara da clarividência da palavra de Deus. Por causa do chamado, Noé passou 100 anos trabalhando numa coisa que aparentemente não teria utilidade, mas gastou força, a energia para o construir. Imagine, por causa do chamado de Deus, Noé teria que trabalhar 100 anos, gastar o seu tempo. Aparentemente não teria utilidade, mas gastou a força e energia para o construir. Finalidade da arca de Noé, nós conhecemos dilúvio. E Deus disse, nunca vai destruir mais o mundo pelo dilúvio. Jonas tentou fugir depois de ter recebido o chamado, mas por causa do chamado, colocou-se em perigo e colocou todo o navio em perigo. Conhecemos a história do Jonas. Tentou fugir. É a mesma forma que você tem feito. Você tem chamado de Deus, mas você foge só por causa de saber que não, eu não posso servir ao lado dele, quem ele é. Só por saber, ele não condiz de ser o meu pastor, ele não condiz de ser o meu representante, ele não condiz de ser o meu dirigente. Jonas recebeu o chamado, mas acabou por fugir e pondo a vida de muito em risco. Onde você está a fugir, está a pôr a vida de muitos em risco. Portanto, por causa do chamado, Abraão teve que abandonar a sua terra e a sua parentela. Eu, por causa do chamado de Deus, também fiz o mesmo. Abandonei a minha terra de origem, a minha naturalidade, para estar onde estou a passar a palavra de Deus, por não citar apenas razões da palavra de Deus, não tocar nas perseguições políticas que poderá pesar as nossas costas, que nós esqueçamos, nós levamos o Evangelho de Jesus Cristo, que poderá até trazer a paz, porque quem está a destruir o mundo são os políticos. Os políticos vêm a destruir o mundo, mas nós, os servos de Deus, devemos trazer a paz. Nem todo mundo é servo. Há quem serve da sua barriga, há quem faz da obra de Deus do seu negócio, há quem faz da obra de Deus do seu ganha-pão. Nós queremos servir a Deus diferentemente. Eu vim até a sua casa, eu vim até você partilhar esta palavra. Eu sei que o chamado de Deus é diferente do chamado dos homens. Por causa do chamado, Moisés teve que voltar onde ele antes havia fugido. Havia um presidente, que não vou citar o nome, que dizia, havemos de voltar. Amado em Cristo, esta palavra que nós carregamos, vamos trazer as novidades dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É pastor, mas trabalha. Não pode apenas ser pastor de uma igreja sem exercer uma função qualquer. Claro que vai dizer, não temos a oportunidade. Nós estamos perante o custo das oportunidades. Se formos a ver, pirâmide das necessidades nos fala de procura e oferta, onde nós temos curvas das necessidades. Mas não vou falar dali. Por causa do chamado, Eliseu deixou o que ele fazia e foi atrás de Elias. Escuta aqui. Só por causa do Evangelho, nós abandonamos muita coisa. Mas não quer dizer abandona a sua família. Deve primeiramente saber dirigir a sua família, lidar no meio dos seus amigos, lidar no meio da vizinhança, levar uma boa atitude, não só as aparências enganadoras. Devemos ser servos dentro do chamado de Deus, na palavra, nas atitudes, nos comportamentos. É assim
que refleta realmente somos servos de Deus. Samuel dormia, mas o chamado acordou, mesmo ele não percebendo, ele estava recebendo o seu chamado. Muitos não estão a perceber. Todos os dias, cada vez que eu venho aqui passar live, cada vez que eu venho aqui em direto, é para sensibilizar, é para despertar, é para revelar, é para levar você a entender que tem chamado de Deus. Você fala bem, você é um bom motivador, você prega bem, dá bem conselhos, mas é preciso você perceber, tens o chamado de Deus. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Abençoe também a sua família e restaura tudo quanto que estava fracassado, que possa voltar você num bom ânimo. Jeremias foi chamado apesar da sua baixa idade. Escuta aqui. O problema do chamado não tem a ver com a idade. Poderá olhar, mas ele é menor da idade. Eu sou muito mais velho dele. Escuta aqui. Havia um senhor na piscina de Betsaida, que nós conhecemos a história nos evangelhos. Esse senhor estava na piscina durante 38 anos, chorando, 38 anos, lamentando, 38 anos, passar na tristeza. Apareceu um jovem de 33 anos, um jovem Jesus de 33 anos de idade, resolveu o problema de 38 anos de idade. Um ser de baixa idade pode e vai, pela fé, resolver o seu trabalho. Sai na comparência do mundo, sai no complexo de inferioridade, dizer eu sou muito mais velho dele, eu não posso ir. Ele é muito criança, não pode me ensinar a palavra de Deus. Essas comparações que a gente tem feito no nosso dia a dia. Você ainda não viu um presidente da República com idade baixa, mas dirigir um país com idosos? Esse é apenas um exemplo oposto do que estou aqui a me referir. Moisés, apesar de ser pesado de língua, mas Deus o chamou. Eu posso não saber falar a língua de Camões, posso não saber falar língua de Molière, que é francês, posso não saber falar inglês, posso não saber falar dialetos, posso não saber falar variantes, mas a palavra de Deus, custa que custar, vamos o pregar em tal dos dons que Deus nos concedeu. É por isso que você tem notado, em variedíssimas das línguas que eu tenho usado, é só para fazer chegar a palavra. O objetivo é só fazer chegar a palavra. O chamado de Deus te leva a você pregar. Se tens domínio no seu dialeto, prega a palavra de Deus. Se tens domínio com variantes, prega a palavra de Deus. Se tem domínio no inglês, prega a palavra de Deus. It's easy for you. You can teach the word of God. Whenever you can use it for the glory of God. Let my God bless your life, bless your family, bless your everything in the mighty name of Jesus. O chamado foi atrás do Pedro, André, João, Tiago, mesmo estando eles na pesca. Mesmo estando você trabalhar, o chamado de Deus virá à sua atrás. Meu irmão, meu pai, minha irmã, mesmo estando você fazer teatro, o chamado de Deus virá lá. Mesmo estando você fazendo os diretos, lives no Facebook, o chamado de Deus virá te buscar. Mesmo estando você vendendo no supermercado, estando você fazer análise, ser analistas políticos, analista da palavra, dos servos, tens o chamado de Deus. Prega o Evangelho na sua íntegra e assim poderemos trazer a paz. Vou aproveitar neste canal de poder te convidar amanhã.
13 horas e ponto, às 15 horas e ponto, estamos no Bideford, Main Street, número 40, unidade 240, Pepe Mile, naquele edifício. Vem amanhã ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Langaba Antônio chegou até a sua casa, você reside no Bideford, Saco, Scarborough, a volta 15, 20 minutos, 30 minutos, está no South Portland. Venha, vamos adorar, vamos louvar o nosso Deus, não será decepcionado. Deus irá devolver tudo quanto que os gafanhotos devoraram, todos os anos que os gafanhotos devoraram na sua vida. E Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida, possa abençoar o seu ministério, em nome de Jesus. Escuta aqui, o chamado encontrou Mateus trabalhando. O chamado fez com que o sol ficasse seco durante alguns dias. O chamado fará que a sequeira possa entrar na vida de muitos. Mas o mais importante, que você deve perceber, quando tem um chamado, fica quieto. Quando tem um chamado, fica focalizado no que estás a fazer. Quando tem um chamado, concentra-te no que estás a fazer. Quando tem um chamado, Deus vai poder iluminar, na verdade. Vai resolver muitas coisas que estão sendo bloqueadas na sua vida. Tem muitas coisas bloqueadas na sua vida. O chamado, antes Saul perseguia a igreja. Muita gente podia perseguir a sua vida, te perseguiam no ativismo, te perseguiam na política, te perseguiam no seu país, te perseguiam no seu bairro, na sua escola, na sua família. Mas a palavra de Deus poderá fazer que possa tornar pilar de assentamento familiar. Tu és pilar para a transformação de muita coisa. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Amado, vou rapidamente. Quando Deus chama, só temos que dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. O convite que eu vim aqui lançar não é porque você quer servir Deus ao meu lado, é preciso você me conhecer primeiro. Não. É poderoso, possa realmente abençoar a sua vida. Escuta aqui. O chamado pode, em algum momento, passar por coisas na nossa vida. Você foi chamado por Deus. O chamado pode trazer certas coisas que você não esperou. Você diz que és pastor, você diz que és servo de Deus, você diz que és ministro da palavra. Existem certas coisas que não vai te deixar. Quem tem chamado de Deus é saber, poderá passar nas perseguições. Não quer dizer porque você é servo, não poderá ser perseguido. Vai ser perseguido. Independentemente onde você poderá ser perseguido. Você tem chamado, vai passar nas provas e reprovações. Tem chamado, vai passar na adversidade. Tem chamado, vai passar na calúnia. Tem chamado, vai passar nas lutas. Tem chamado, vai passar na solidão. E tem chamado, vai passar no abandono. Jesus só fez 3 anos do seu ministério. 1, 2, 3. Mas ele conseguiu ter 12 discípulos. Ele ensinou, fez milagre e partiu para nos preparar um lugar. Irmão, não perca mais o seu tempo para com nosso Deus. Aleluia. Que Deus Todo-Poderoso possa vos abençoar. Aleluia. Que Deus da glória abençoe todos vocês. Queremos vos dizer, não estamos longe a concluir. Nós, como ser humano, temos alguns sinais que demonstram que temos o chamado de Deus. Eu vou citar alguns sinais que demonstram, porque você se interroga: será que eu fui chamado por Deus? O que é que acontece hoje na África Central? Todo mundo quer ser pastor. Não.
Eu, antes de vir no sabadão evangélico dos abençoados, eu trabalhei ao longo da semana. Trabalhei de segunda-feira a sexta-feira. Estou servindo meu Deus sábado e domingo. Muitos pensam que só deve ser pastor, deve ser evangelista, deve ser apóstolo, deve ser doutor, deve ser o que eles acham. Não. Pode servir Deus na intercessão. Pode servir Deus ser monitor da juventude ou da escola dominical. Pode servir Deus na música. Pode servir Deus no protocolo. Pode servir Deus na administração. Tratar tudo quanto que tem a ver com papelada da igreja. Pode servir Deus. Servir Deus não é só todo mundo deve ser pastor. As pessoas, quando você começa a frequentar a igreja, essa nossa cultura africana, quando a pessoa começa a frequentar a igreja, já lhe dá nome do pastor. Amado, eu que vos falo, já servi ao lado do reverendo Venâncio Kapamba Wamulumba, que a sua alma descansa em paz, que começou essa comunidade dos abençoados em 1994. Imagina, desde 1994, que a comunidade cristã dos abençoados, ao evangelizar, é encabeçado atualmente por reverendo Guilherme Itacumbi. Não é pouca coisa. Hoje estamos meramente 29 anos da existência na evangelização. A quem começou partiram, uma geração passa e outra geração vem para substituir. Eu não vim substituir você, mas eu vim dar o meu máximo. Nesse edifício que nós estamos a erguer, nesse edifício que queremos construir, que cada um possa trazer o seu bloco, que cada um possa trazer a sua pedra, que cada um possa trazer areia, que cada um possa trazer cimento, que cada um possa trazer ferro, que cada um possa trazer o que fará acabamento desta casa, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não pertence ao pastor. Onde eu sou dirigente, essa igreja não me pertence. A igreja pertence a Deus. Eu apenas sou gerente. A igreja não pertence ao pastor. Aleluia. Escuta aqui. Alguns sinais que demonstram que temos o chamado de Deus. Vou aqui citar. Primeiro, o chamado incomoda o nosso ser. Quem tem chamado de Deus, isso vai começar a incomodar o teu ser. Vai te incomodar. Se isso acontece na sua vida, procura-me, vamos orar e vamos te orientar. Quem tem chamado de Deus, ele não consegue ficar longe da obra de Deus. Se você tem sentido isso, vem, nós vamos orar para ti e nós vamos te orientar. Quem tem chamado de Deus, ele sente uma forte inclinação para uma área na obra de Deus. Se você tem sentido uma inclinação na obra de Deus, você tem chamado de Deus, vem, vamos orar para ti. Quem tem chamado de Deus, isso lhe tira sono. Vai pensar o que eu vou pregar amanhã, o que eu vou fazer para a igreja, o que eu vou fazer para a evangelização, o que eu vou fazer. Ele não pensa mal, ele só pensa o bem do avanço do evangelho. Quem tem o chamado de Deus, isso tira alegria enquanto que pessoas resistem. Quando está a resistir para servir o teu Deus, o chamado te tira alegria e te volta na paz do Senhor. O chamado faz que algumas pessoas venham ao nosso encontro. Nós podemos ter chamado, você tem chamado, e o chamado fará você se encontrar comigo e eu se encontrar consigo, sucessivamente, assim que estaremos a ganhar o número de pessoas que serão salvos na obra de Deus. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Tens potencial, é só acreditar. Não sabes como começar a servir a Deus? Venha, nós vamos te encorajar, vamos orar, vamos te orientar. Temos a vocação para tal. Nós se dedicamos na obra de Deus. Muita gente diz, todas as vezes ele tem... Antigamente não havia internet, a gente pregava. Não havia Facebook, a gente pregava. Eu digo muito bem, 1994, que a comunidade cristã dos abençoados surgiu, nós já estávamos presentes a evangelizar a Boa Nova. Imagina, de 1994, muito até poderá estar aqui a nos assistir, 1994 ainda muitos não existiram. Muita coisa que está a existir hoje, antigamente não existiu. Quer dizer, não é porque hoje surgimos a pregar nos Facebook,
WhatsApp, nos YouTube, em outros esses fóruns digitais, que significa que aparecemos agora. Não. Mas nós queremos aqui poder enfatizar convosco, vos transmitir essa adrenalina da palavra, vos transmitir a essência verdadeira da palavra, que vos leva a você a compreender, não, é servo de Deus. Não estou aqui a te julgar. Olha, você é pecador, não estou aqui a te julgar. Você caiu, não estou aqui a te julgar. Você teve muitas baixas, não estou aqui a te julgar. Venha ao nosso Senhor Jesus Cristo, tenha a capacidade de transformar a sua vida. O chamado faz que algumas pessoas comecem a ter sonhos, visões, profecia sobre as pessoas que têm o chamado. Escuta aqui, poderá sonhar o que estou a fazer. Olha, se Deus te falar acerca de mim, me liga. Se Deus te comunicar algo acerca do meu ministério da palavra, me liga. Não guarda. Se você tiver sonho, profecias, visões, fala, diz, Deus te chamou. Deus disse, continua no que estás a fazer. Deus disse, tenha cautela nisso e aquilo. É assim que nós estaremos a avançar nesse evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Quero aqui aproveitar mais uma vez. Se você vive no Biddeford, nos Estados Unidos da América, no estado do Maine, você está no estado do Maine, na cidade do Biddeford, na cidade de Saco, Scarborough, Portland, Lewiston, Freeport, Brunswick, Bath, Sanford, Kerry, York, à volta e vives em Massachusetts, perto, venha congregar conosco no número 40 Main Street, unidade 240, Pepper Mile Campus, é ali onde nós estaremos. Join us. You're not gonna miss anything. You're not gonna be disappointed. The Word of God will transform your life. Revival will change everything in your family. Escuta aqui, o chamado muda a cosmovisão da nossa vida. O cosmovisão que está em nós, o chamado de Deus, leva-nos a compreender, a entender a essência verdadeira do que nós podemos fazer. Agora, para terminar, tem muita coisa que eu quero aqui abordar convosco. Vou culminar aqui, requintar de tudo um pouco que eu acabei aqui de falar, criar um fundamento, sabe, para erguer arranha-céu, para erguer um edifício, para erguer um prédio, é preciso cavar fundo. Nós cavamos fundo e neste momento nós queremos erguer as paredes para dar acabamento ao chamado de Deus para a nossa vida. Se foste abençoado, identifica um amigo, diz-nos onde você nos acompanha, vai curtir a nossa página, partilha, por favor, vai no YouTube, pesquisa Langaba Antônio, vai ver bandeira de Angola, subscreve-te, comente, e assim estará a contribuir. A única coisa que estou a pedir é de subscrever no nosso canal. Não estou a pedir dinheiro, só subscrição. Subscreve-te. Tipo de chamado na obra de Deus. E ali onde vou terminar hoje. Ao longo da semana poderei vir incrementar algumas coisas que eu não frisei aqui. Primeiro chamado que nós temos para pastear. Alguém vai apacentar as ovelhas. Temos chamada para evangelistas, temos chamada para apóstolos, temos chamada para mestres, temos chamada para profetas, temos chamada para missões, temos chamada para evangelização, temos chamada para liberalidade, temos chamada para misericórdia, temos chamada para liderança, temos chamada para cura, temos chamada para milagres, temos chamada para profecias, temos chamada para palavra de conhecimento, temos chamado para palavra da sabedoria, e temos chamado para fé, e temos chamada para transformação das vidas, e temos chamado para plantar as igrejas, e temos chamada para ensinar. Existem coisas que só aqueles que têm chamado vão entender. Você pode dar explicações, mas as pessoas não irão entender.
Só quem tem chamado de Deus poderá entender tudo quanto que eu citei aqui. Eu tive que ir na escola, eu tive que ir na igreja, passando na escola dominical, passar na juventude, ir no departamento dos papás, departamento dos casais, fazendo missões, andar nas implantações, implantar as igrejas. Escuta, implantar a igreja e dar a continuidade da igreja são duas coisas diferentes.